Oi, gente, o assunto hoje é fake news. No Alvo traz para você este assunto que o Senado já aprovou o projeto de lei 2630/2020, mas que ainda está em discussão no Congresso Nacional, que traz aí medidas, são várias medidas para estancar a sangria provocada pela disseminação de notícias falsas em redes sociais. A internet ainda é considerado um território sem lei própria, onde muita gente covarde se esconde atrás de perfis falsos com o intuito de disseminar ofensas, agressões, mentiras, calúnias que destroem imagem de pessoas, que destroem famílias, que destroem carreiras. Desde 2011, aqui no município de Pinheiros, existe esta prática covarde. Essa prática que machuca muito, que causa muito estrago, é desonesta, é covarde. Ela existe em nosso município e começou em 2012, quando agentes políticos e políticos começaram a disseminar falsas informações, montagens para denegrir a imagem de outros políticos e de lideranças políticas na época da eleição. Começou nas eleições de 2012 e de lá para cá nunca parou. Repetiu-se em 2016 e agora em 2020 já está fervilhando aqui em nossa cidade. E nos intervalos dessas datas, continuou normalmente. Já faz uns 8 anos que eu tomei a decisão de combater essa prática covarde e criminosa. Sempre que tenho oportunidade, escrevo, falo sobre o tema em veículos de comunicação. Também costumo deixar claro meus posicionamentos e pensamentos. E mostro minha cara, assumindo a responsabilidade pelo que escrevo, pelo que falo, pelo que gravo e pelo que publico. Porque eu creio que tem que ser assim. Se você tem intenção de debater algum assunto, fazer alguma denúncia, você não pode ser covarde, você tem que mostrar a cara. E existem hoje aí vários canais abertos que a pessoa pode manifestar seu pensamento que é livre. Agora é claro que tem consequências. Então por isso eu sempre assumi aquilo que falo, aquilo que penso, aquilo que escrevo e aquilo que publico. Eu acho que tem que ser assim. Também sei que como homem público eu estou sujeito às críticas. E sim, que sejam bem-vindas as críticas, né? Costumo respeitar as opiniões contrárias e pensamentos contrários aos meus, até mesmo algumas piadas, brincadeiras, eu costumo levar na esportiva, né? Outras até confesso que gostei de algumas brincadeiras. Mas eu sempre digo uma coisa que é muito séria. Comigo eu não ligo. Eu tenho, cangote aqui, aguenta pancada. Eu não ligo. O que eu não admito é quando disseminam mentiras e colocam a família da gente nesses atos covardes e criminosos. Eu procuro, como cidadão, agir dentro da lei. Nesses casos, como já aconteceu, procurei como cidadão a justiça e manifestei ali meus pensamentos e busquei aquilo que eu tenho de direito, que eu acho que todos deveriam fazer assim. Quando se sentirem prejudicados por fake news, o melhor caminho é a justiça. Há cerca de um ano, eu denunciei um fake news, um perfil fake. Era um número de celular que atuou por um longo período atacando pessoas no grupo de WhatsApp chamado Notícias em Foco. O número 27992288409 usava o perfil falso de Fabrício Leal e disseminou vários ataques à minha pessoa, à minha família, à administração municipal, ao prefeito e a outras pessoas ligadas a nós. Foi necessário nessa época planejar uma reação, porque toda ação gera uma reação, é bom saber disso, para descobrir e desmascarar essa quadrilha de criminosos que agem em nosso município, usando máscaras virtuais. A polícia descobriu que o fake usava o CPF de uma senhora de 64 anos de idade. Pior, uma senhora que é deficiente visual, uma senhora que nunca na sua vida teve um celular. Agora imagine, gente, essa pessoa ter que ir na delegacia, saber, uma pessoa decente, uma pessoa direita, saber que o seu CPF
estava sendo utilizado por uma quadrilha de criminosos para macular a imagem de pessoas públicas, para macular a imagem de famílias. Essa situação na época gerou uma revolta muito grande por todo mundo que tomou conhecimento da situação. E a investigação foi muito produtiva, porque foi descoberto que um dos operadores deste número, Fabrício Leal, deste fake news, deste fake Fabrício Leal, trabalhava em um grande supermercado da cidade. E a outra pessoa que utilizava este fake mora no bairro Jundiá. Mas ainda existem mais duas pessoas envolvidas que ainda estão sendo investigadas. Este fake Fabrício Leal desapareceu. Após o início das investigações, sumiu. Nunca mais postou nada, nunca mais publicou nada. Mas já tinha deixado um rastro para trás, um rastro que serviu para fazer toda a investigação completíssima. E achar nome, achar endereço, achar local de trabalho, achar por onde este celular andou, com quem andou e o que foi utilizado para disseminar as informações. Hoje, gente, não tem dificuldade nenhuma de se descobrir um perfil falso, um número falso em WhatsApp. Vocês sabem como é que os governos hoje têm as informações sobre o isolamento social, como é que funciona, como é que se descobre se o isolamento social está baixo, está alto? É simples, é utilizado a torre de transmissão de dados, a ERB, Estação de Rádio Base, onde as torres de telefonia celular enviam os dados para o governo e fala da movimentação das pessoas com o celular. Por exemplo, se eu sair daqui, da minha casa, da minha residência, com o meu celular no bolso, ligado ou desligado, a torre de transmissão sabe para onde que eu vou. Se eu for no supermercado, ela vai saber a distância que eu percorri, ela vai saber o tempo que eu fiquei ali no supermercado e qual a direção que eu tomei após a minha compra. Então eu não entendo como hoje, em um mundo de tecnologia, onde tem a facilidade de ter todos esses dados à disposição, a justiça tem esses dados quando precisar, indivíduos ainda vêm para a rede social promover ataques a pessoas usando um número de celular, um fake. E ainda a gente não entende como o administrador do grupo permite esse tipo de ataque. Sim, porque a justiça brasileira ela está punindo os administradores de grupos de aplicativos de conversas, a fim de inibir ofensas que também podem ser consideradas, denunciadas também como crimes de calúnia, difamação. Mas ainda hoje em Pinheiros, nós temos mais ou menos uns 4 números de fakes. Essa semana mesmo foram inúmeras mensagens que foram disseminadas por 2 fakes. Nós já sabemos que é fake, são fakes. Mas vão ser descobertos, gente. Olha o exemplo aí da pessoa que postou o vídeo do governador Renato Casagrande em uma festa junina. O vídeo é de 2017, a pessoa postou agora para confundir a população e falar que o governador não estava tomando os cuidados que ele mesmo indicava. Olha que maldade! Isso é um crime, isso é uma covardia. Mas já foi descoberto uma pessoa que compartilhou. Sim, gente, é possível descobrir quem compartilha. E aí chega a origem, a fonte de onde originou a primeira postagem. Isso no Facebook. No WhatsApp é mais fácil ainda. No Facebook, eu tive uma situação de uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, da minha cozinha, né, que começou a postar num fake chamado João Pedro Batista, detonar a prefeitura, detonar a minha imagem, amigos. Foi muito fácil descobrir que o Jucimar Pereira operava esse fake. Muita tristeza descobrir isso aí. E com muita tristeza que a gente está tocando esse processo aí, que corta o coração da gente saber que pessoas próximas da gente usam desse ato de covardia, utilizando um computador que é exclusivo para o raio-x do hospital, que é do Fundo Nacional da Saúde, que só pode ser usado para aquele fim, mas estava sendo utilizado ali, foi encontrado muitas coisas que eu nem posso falar aqui, o que nós encontramos naquele computador ali no hospital, que a perícia encontrou.
não tem como ficar, gente, encoberto. Hoje é muito fácil descobrir quem divulga fake news. Olha agora o Facebook, fez um rastreamento aí, 80 contas só de uma família de político do Brasil. Você acha que não vai descobrir aqui em Pinheiros também? Ou de Boa Esperança, onde for praticado vai ser descoberto. Os criminosos da internet, eles acham, ou achavam, né? Porque agora não tem como achar mais, acham que seus crimes podem ficar encobertos e eles ficarem no anonimato. É um falso pensamento. Quem cria um perfil falso a fim de praticar crimes contra a honra vai ser identificado, punido e responsabilizado pelo Poder Judiciário. E isso já hoje, antes mesmo da lei das fake news serem aprovadas. Hoje já pode ser punido. E é sempre bom e válido lembrar, como eu disse agora, os administradores também respondem criminalmente pelos grupos de WhatsApp onde há atuação de fakes. Porque a justiça entende que onde fakes operam livremente, com a cobertura e complacência dos administradores, que têm atos ali de covardia contra pessoas, de ataques e posts agressivos e desonrosos, os administradores têm responsabilidade. Eu vou ler para vocês aqui, falar para vocês aqui de uma decisão bem recente, onde o administrador do grupo foi punido, foi condenado criminalmente pela justiça. E foi uma Câmara de Desembargadores lá de São Paulo. Olha só, porque a Câmara de Desembargadores, por unanimidade, hein, gente? Por unanimidade de votos, se entenderam que o criador e administrador do grupo de WhatsApp pode responder por ofensas realizadas entre membros do grupo criado por ele, pois o criador do grupo não tem função de moderador, mas sim de administrador. Em razão de ter o poder de adicionar e remover pessoas do grupo, ou seja, quando ocorrerem ofensas graves às pessoas participantes do grupo, o administrador tem como dever remover os autores das ofensas ou encerrar o grupo, como forma de cessar os ataques e ofensas ali proferidas. Esse é o entendimento dos desembargadores ali da 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiram em favor de uma vítima de fake news. Nessa decisão, o entendimento afirma-se e confirma que o administrador é corresponsável pelo acontecido, com ou sem aplicação da lei, pois são injúrias as quais anuiu e colaborou, na pior das hipóteses, por omissão, ao criar o grupo e deixar que as ofensas se desenvolvessem livremente. O artigo 186 do Código Civil preceitua que cometer ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudencia, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Então, hoje, as leis elas serão severas, mas hoje já é possível punir administradores e operadores de fake news e também aqueles que disseminam, aqueles que compartilham. De repente você recebeu uma fake news ali, uma notícia. Que legal, eu não gosto desse prefeito, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto desse promotor, eu não gosto desse delegado, eu vou espalhar aqui também. Você também vai ser responsabilizado. Você também vai passar pelo crivo da lei. E nestes anos assim de combate à fake news, nós vimos algumas situações que foram muito tristes, né? Em 2016, por exemplo, nós tivemos um caso que foi triste demais. Primeiro, nós fomos aí atacados, eram várias montagens que eram colocadas nas ruas, muito agressivas, e foi feita a investigação, descobrimos que a pessoa que fazia as montagens e disseminava trabalhava em uma empresa de cursos de informática no município de Pinheiros. Chegando lá, no local onde a pessoa trabalhava, um jovem de 16 anos, de família boníssima, família maravilhosa. E praticamente todas as pessoas que trabalhavam ali, os donos da empresa, eram simpatizantes à nossa candidatura na época. Então foi um negócio assim constrangedor. Nós não tomamos nenhuma decisão, não denunciamos, deixamos que fosse feita uma conversa com o rapaz, que não tinha necessidade de estragar praticamente a carreira do jovem ali, de idade 16, hoje deve ter 20 anos de idade mais ou menos.
Tivemos outra situação aqui em Pinheiros que eu particularmente, não por maldade, não por ruindade, mas eu deixaria o processo seguir, que foi com o Alex Segurança, que trabalha aí em farmácias da cidade de Pinheiros, trabalha, acho que clandestinamente, né? Porque não tem nada que assegura que ele pode trabalhar como segurança, né? Perigo. Mas o Alex, ele ameaçou o prefeito na frente da filha e da esposa do prefeito. Ameaçou assim, ó, tete a tete. Chamou para briga, chamou para o pau e falou que fazia com o prefeito do jeito que o prefeito quisesse. Imagina essa situação para a família que está ali, para a filha. Imagina para as pessoas que estão vendo. E não bastasse isso, nas redes sociais foram muitas ofensas, bullying, chamando pessoas que trabalham junto com a gente de nomes que eu não tenho coragem de falar aqui para você. Foi para a justiça. Chegando lá, a justiça determinou que o Alex Segurança tinha que manter um afastamento de 300 metros do prefeito. Essa foi a primeira medida tomada, já o cara estava ameaçando, né, querendo, sei lá, fazer o quê? 300 metros de distância. Quando foi o dia da audiência, o prefeito, como eu digo sempre, para todo mundo tem um coração que não cabe no peito, foi lá, ainda não tinha a Covid-19, abraçou o Alex, perdoou o Alex e pediu para o processo ser suspenso. Agora a pergunta, adiantou? Não adiantou. O Alex é o mesmo, continua o mesmo agressivo nas redes sociais. Então por isso que às vezes é importante a gente procurar o direito da gente. Porque a pessoa, quando ele comete um crime como esse, ele sabe que do outro lado ele está atacando alguém, que ele está denegrindo a imagem de alguém, que ele está atingindo alguém, principalmente quando atinge família. Então é hora que nós, atingidos, temos que procurar os nossos direitos sim. Procurar a justiça e der o que der, doa o que doer. Porque quem tem coragem mesmo é tete a tete, ó, cara a cara, fala o que pensa e se responsabiliza pelo que fala. Nestes 8 anos de combate às fake news, eu adotei um pensamento muito conhecido e transformei esse pensamento sempre quando vou lidar com essa situação. Nunca discuta com os covardes que usam máscaras virtuais em rede social. Nunca discuta. Eles já estão acostumados a serem covardes, a serem baixos e pode te arrastar ao mesmo nível de baixeza e covardia deles na discussão em redes sociais. E depois vai te ganhar, porque ele já é covarde e já tem experiência de ser baixo.